Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, sou o Marcos Alves e vim aqui para apresentar o RoadCorp Analytics do primeiro trimestre de 2023. Quero destacar aqui para vocês que na cidade de São Paulo a absorção líquida foi positiva novamente para o universo Corporate A e A+. Porém, quando nós olhamos o universo Corporate Outros, que é o B e C, né, a absorção líquida foi negativa nesse quarto trimestre de 22, o último trimestre de 2022. Estas e outras informações você pode conferir nesse vídeo. Bom, pessoal, eu quero começar a nossa análise hoje pelo mercado de escritórios de São Paulo, né? Antes, porém, só para explicar para quem ainda nunca viu nenhum dos nossos vídeos, nós estamos falando aqui sobre o RoadCorp Analytics, né? O RoadCorp Analytics é um informativo trimestral aqui da nossa empresa, em que nós falamos do mercado de escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro e também do mercado de galpões logísticos de todo o Brasil. Hoje, agora, nesse momento, eu quero começar o destaque pela cidade de São Paulo. E o destaque é para a absorção líquida do quarto trimestre de 2022. Quando nós olhamos todo o universo corporate, nós podemos dizer que a taxa de crescimento, a absorção líquida positiva da cidade de São Paulo foi praticamente neutra. Por quê? Porque nós tivemos uma absorção líquida positiva no corporate A e A+, mas em contrapartida, nós tivemos uma absorção líquida negativa por corporate B e C. Quando nós somamos essas duas absorções, elas meio que se equivalem. O detalhe interessante é que durante todo o ano de 2022, primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre, tanto a absorção líquida do A+/A quanto do outros foi positiva ao longo do ano, com exceção do quarto trimestre, em que o B e C, o Corporate Outros, ficou na negativa. Agora, outro ponto interessante é quando nós somamos toda essa absorção líquida do ano de 2022. Corporate A, A+, B e C, nós tivemos um aumento na taxa de ocupação de 130 mil metros quadrados, ou seja, uma absorção líquida positiva de 130 mil para todo o mercado corporate. Quando nós andamos um ano para trás, lá para 2021, nós tivemos uma absorção líquida negativa muito grande por conta da pandemia. Foi uma absorção líquida negativa de 295 mil para todo o universo corporate. Então, quando nós comparamos 2022 com 2021, a gente percebe um delta entre um ano e outro de 425 mil metros quadrados na ocupação total. Ou seja, nós podemos concluir que 2022 foi um ano de recuperação, em que a taxa de ocupação aumentou significativamente e que houve aí uma estabilização nesse crescimento agora no quarto trimestre. E para finalizar essa análise aqui do mercado de São Paulo, eu gosto de destacar uma análise que a gente já faz há alguns anos, que é quando nós olhamos, por exemplo, a taxa de crescimento do PIB, a curva, né, lá no gráfico da taxa de crescimento do PIB com a curva da taxa de crescimento da ocupação, a gente percebe que tem uma correlação entre essas duas taxas. Vocês podem conferir lá no Analytics, tem um gráfico que mostra justamente isso. E isso aconteceu nos últimos 2 anos, né? O PIB foi negativo em 2021, tivemos absorção líquida negativa em 2021. Em 2022 o PIB voltou a crescer, a taxa de ocupação de escritórios voltou a crescer também. Então, olhando essa correlação, nós podemos projetar para 2023 que haverá provavelmente um crescimento na taxa de ocupação, devemos ter uma absorção líquida positiva, porém num ritmo menos acentuado, menos forte do que foi em 2022. Hoje a previsão do PIB está girando em torno de 1% para 2023, os mais otimistas falam em até 1,5% para 2023, deve ser algo em torno de 1 a 1,5% também, que nós teremos de crescimento, a taxa de crescimento da ocupação dos escritórios em São Paulo. Uma região que eu gostaria de destacar na cidade de São Paulo é a região da Berrini. Foi a região escolhida como destaque do RoadCorp Analytics desse primeiro trimestre de 2023. A região da Berrini possui quase 1 milhão de metros quadrados de estoque de escritórios, e o destaque é que esse crescimento maior da Berrini aconteceu entre 2008 e 2015, quando houve assim, um boom imobiliário
ali na região da Berrini. As novas lajes corporativas chegaram ali na região, o estoque saltou ali da casa de 500, 600 mil metros para algo em torno de 900 mil metros. E de 2015, 2016 até agora aumentou mais um pouquinho, está perto de 1 milhão de metros quadrados. A análise interessante aqui, que eu acho que o ponto de destaque aqui dessa região, é que de 2015, 2016 para cá, mais ou menos, a taxa de vacância sempre, do universo corporate, né, ela sempre rodou em torno aí de 20%. De vacância, né? A taxa de vacância em torno de 20%. Com a chegada da pandemia, essa taxa pulou aí para casa dos 25% e rodou mais ou menos toda a pandemia em 25%. É muito alto, né? É como se a gente pensasse que 1/4 de todo o universo corporativo da região da Berrini esteve vazio durante o período da pandemia. Mas o destaque é que no quarto trimestre de 2022 a gente percebeu uma queda. A vacância caiu de 25,05% para 23,61%. O que significa isso? Isso já é vamos dizer assim, uma tendência para mostrar algo que nós temos percebido no mercado, de que começa a haver um aumento de demanda, aumento de busca por escritórios corporativos que não estão nas regiões prime da cidade, ou nas regiões A e A+, como Faria Lima. A gente percebe que as empresas já retomaram, se reposicionaram no mercado pós-pandemia e que agora está havendo uma busca por eficiência, né? Então uma região da Berrini, por exemplo, é uma região nobre ainda, mas não é uma região tão cara, é uma região que ainda tem vacância alta e que acaba trazendo oportunidades de negócios bem interessantes para os inquilinos. Bom, pessoal, falando agora um pouquinho do Rio de Janeiro, o que nós percebemos aí no quarto trimestre de 2022 é que os indicadores para o Rio de Janeiro não mudaram tanto no quarto trimestre de 2022. A taxa de vacância continua alta, quando nós olhamos apenas o universo corporate A e A+, ela caiu um pouquinho, caiu de 38,44% para 37,36%, mas a taxa de vacância a outros aumentou um pouquinho, de 19,37% para 19,69%. Quando a gente olha o gráfico, a gente vê que são essas pequenas oscilações de um trimestre para o outro, mas eu acho que o grande ponto é que a vacância não vem aumentando mais no Rio de Janeiro. É como se tivesse estabilizado, embora a vacância muito alta, mas a ocupação estabilizou ali no Rio de Janeiro. E o destaque da região, né, o destaque de região para esse Analytics do primeiro trimestre de 2022 é a Zona Sul do Rio de Janeiro. Quando olhamos a região Zona Sul, basicamente ali Copacabana, a região da Lagoa, Botafogo, né, enfim, aquela região toda ali que nós chamamos de região Zona Sul, existe um estoque de escritórios ali na casa de 1.300.000 metros quadrados de escritório. 60% desse universo é de edifícios corporativos e 40% daqueles edifícios que nós chamamos de office, pequenas salas comerciais. O destaque, porém, vai para o mercado corporate A e A+, que representa apenas 10% de todo o estoque corporativo, aliás, de todo o estoque de escritórios da região Zona Sul. E outro destaque importante que eu acho legal falar aqui para vocês é em relação ao preço. É onde tem assim os preços pedidos mais altos da cidade do Rio de Janeiro, podendo chegar no edifícios corporate A ou A+ ali da região, com vistas privilegiadas ali, né, para o mar, a um preço pedido até de R$280 por metro quadrado. A taxa de vacância da região ela aumentou durante a pandemia, como a maioria das regiões, mas no quarto trimestre de 2022 houve um recuo. A taxa de vacância caiu de 23,25%, que era no terceiro trimestre, para 21,12% no quarto trimestre de 2022. Bom, pessoal, caminhando agora para a última etapa aqui da nossa análise, eu quero falar um pouquinho do universo industrial, né? O universo de galpões logísticos e industriais de todo o Brasil. Acho que quando a gente fala de Brasil, o grande destaque é para o tamanho do mercado nacional. Hoje,
se nós somarmos apenas os galpões em condomínios, nós temos aí cerca de 31.559.000 metros quadrados de estoque. A grande parte desse estoque está concentrado na região sudeste. Só o estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia, tem 53% de todo o estoque nacional. O Rio de Janeiro tem 9% e Minas Gerais tem 8,40%. Falando um pouquinho aqui do estado de São Paulo, nós podemos destacar aqui o crescimento do estoque, né? A cada trimestre a gente vê um crescimento significativo do estoque de galpões logísticos e esse crescimento do estoque vem puxando também a ocupação. Então a gente vê no gráfico que está no Analytics esse aumento gradual do estoque e da ocupação. A taxa de vacância hoje ela está aí em 12%, agora no quarto trimestre fechou algo em torno de 13%, mas justamente, né, esse aumento às vezes que tem da taxa de vacância, ou pequeno recuo em relação ao trimestre de um trimestre em relação ao anterior, tem a ver principalmente com o crescimento do estoque, porque quando nós olhamos a taxa de ocupação, ela também tem uma taxa crescente trimestre a trimestre. E eu gostaria também aqui de destacar a questão do preço, né? A média de preços pedidos de galpões. Por exemplo, quando a gente pega o universo de condomínios logísticos no estado de São Paulo, a média de preço pedido ela subiu de 21,58 no terceiro trimestre de 2022 e pulou agora no quarto trimestre para 23,90. E o destaque é que quando nós pegamos essas regiões, ou os eixos, né, pegamos o estado de São Paulo e dividimos esse estado por eixos ao longo das rodovias, dos 8 eixos que existem hoje, né, no estado de São Paulo, nós tivemos aumento em 7 deles. Somente um eixo não teve aumento de preço no quarto trimestre. Ou seja, a gente percebe esse aquecimento, apesar do e-commerce, né? Quando a gente olha para a macroeconomia e para as empresas de e-commerce, a gente vê uma acomodação nesse crescimento do e-commerce, né? E diminuição até de valor de bolsa das empresas de e-commerce. Recentemente tivemos aí o escândalo das Americanas, né? Mas tirando essa questão, mais olhando assim o varejo, mas olhando a parte de ocupação, a gente ainda percebe essa tendência de crescimento na ocupação desses condomínios logísticos aí. É claro que quando a gente olha para 2023, a gente já tem um olhar um pouco mais pé no chão, no sentido de que a taxa de crescimento não deve continuar no mesmo ritmo. A gente deve ter aí uma diminuição nesse crescimento para 2023, até porque o PIB ele aponta para um crescimento não muito grande aí, né? Conforme nós falamos ainda há pouco, o PIB deve crescer entre 1 e 1,5% em 2023. A retomada do comércio, ela foi muito forte em 2022, então nós cremos que em 2023 nós vamos ter aí uma taxa de crescimento um pouquinho menor, um pouco mais estável, um crescimento um pouquinho mais estável na ocupação dos galpões logísticos e industriais. E para ver estas e outras informações, você pode acessar o nosso RoadCorp Analytics, que tem várias análises, tem vários gráficos legais, tanto do mercado industrial como dos demais gráficos que nós vimos até agora. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Quero agradecer aqui a tua audiência. Espero que você tenha gostado. E como de praxe, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo aí com os teus contatos, né? Compartilha aí nas tuas redes sociais, siga-nos nas nossas redes sociais também. Você pode entrar lá no nosso site, roadcorp.com.br, lá tem todas as informações da nossa empresa, inclusive tem uma aba lá do Analytics, você pode baixar o Analytics do primeiro trimestre de 2023 e poder usufruir, ler, comentar, analisar sobre o nosso Analytics desse trimestre. Muito obrigado pela tua audiência e um abraço.